Senhoras e senhores, boa tarde. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, agradece a presença de todos e convidamos os presentes a ocuparem seus lugares. Pedimos a gentileza de ligarem seus aparelhos de telefone celular ou configurá-lo para um modo silencioso. Iniciando esta sessão pública, que está prevista pela audiência número 003/2017 e de acordo com a deliberação 061 de 22 de março de 2017, e considerando também o disposto na resolução 3.705 de 10 de agosto de 2011, que dispõe sobre o instrumento do processo de participação e controle social no âmbito da ANTT. A ANTT fez a divulgação do aviso desta audiência, publicando no Diário Oficial da União, seção 3, página 110, do dia 24 de março de 2017, e publicou retificações do aviso no Diário Oficial da União, 27 de março do mesmo ano. E publicou também nos seguintes jornais no dia 27, Correio Brasiliense e Estado de São Paulo. Foram enviados convites eletrônicos para associações e outras entidades interessadas no tema. A documentação completa relativa ao objeto da audiência, 003/2017, está disponível desde as 9 horas, horário de Brasília, do dia 27 de março de 2017, no sítio eletrônico da ANTT, www.antt.gov.br. Audiência pública número 003/2017. Esta audiência pública está sendo filmada e será disponibilizada posteriormente no canal ANTT no YouTube. Convidamos para compor a mesa diretora a presidente da audiência, a senhora Elisa Guedes Guerra. O presidente desta sessão presencial, o ouvidor da ANTT, o senhor César Augusto Santiago Dias. A secretária da audiência é a senhora Fernanda Niemeyer. E o representante da Procuradoria-Geral da ANTT, o Procurador Federal Rodrigo Silveira. Com a palavra, o presidente desta sessão, o senhor César Dias. Senhoras e senhores, boa tarde. Está aberta esta sessão pública prevista pela audiência pública número 003 de 2017 da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que está de acordo com a deliberação número 61 de 22 de março de 2017. Esta audiência pública tem por objetivo obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de resolução que dispõe sobre tarifa promocional no serviço de transporte rodoviário e ferroviário regular, interestadual e internacional de passageiros, bem como no transporte semiurbano. Dos procedimentos previstos, é importante destacar a agenda do evento, que consta do material que foi divulgado, foi entregue e consta ainda dos telões, e a forma de participação. O prazo para encaminhamento das contribuições por escrito teve início às 9 horas do dia 27 de março de 2017 e se encerrará às 18 horas do dia 28 de abril de 2017, horário de Brasília. As contribuições podem ser formalizadas por meio do preenchimento do formulário de envio de contribuições, disponível no sítio eletrônico da ANTT, www.antt.gov.br, audiência pública número 03 de 2017, ou pelo encaminhamento via postal para o endereço da ANTT, no setor de Clube Esportivo Sul, trecho 3, lote 10, projeto Polo 8, Brasília DF, e ainda durante as sessões presenciais, quando o chamamento dos interessados se manifestar pelo presidente. Por motivo de segurança, o número de participantes da sessão será limitado à capacidade do local de realização do evento. A participação pessoal e o direito à manifestação oral durante a sessão presencial estarão condicionados ao credenciamento, conforme já informado. O tempo para as manifestações orais será fixado tendo em conta o número de inscritos. As contribuições recebidas serão analisadas quanto ao seu eventual aproveitamento e o resultado dessa avaliação integrará o relatório final da audiência pública 003/2017, que será disponibilizado no sítio eletrônico da ANTT.
da formulação geral de contribuições. As manifestações deverão ser formuladas no idioma português, de forma concisa, objetiva e devidamente identificada. E as manifestações orais sobre a matéria somente serão consideradas se o autor ou seu representante legal tenha registrado sua participação. E as manifestações serão registradas de forma a preservar a integralidade dos seus conteúdos e poderão servir de subsídio ao aprimoramento da proposta. Da sessão presencial. Ao presidente da sessão pública compete, entre outras funções, dar início, suspender, encerrar, prorrogar, decidir conclusivamente sobre as questões de ordem e sobre os procedimentos adotados na audiência. Com vista a assegurar o bom andamento do trabalho, poderá conceder e cassar a palavra, além de determinar a retirada de pessoas que perturbarem a realização da sessão presencial. Feitas considerações preliminares, convido agora a presidente desta audiência pública, a senhora Elisa Guedes Guerra, para fazer a apresentação da proposta. Boa tarde a todos. Vamos iniciar agora a apresentação da audiência pública número 3, de 2017. Nessa apresentação, eu vou tratar primeiramente do objeto e objetivos da proposta de resolução e depois adentrarei especificamente nos capítulos da proposta de minuta de resolução. No capítulo 1º, refere-se ao transporte rodoviário ferroviário regular de passageiros. O capítulo 2º é específico do transporte regular semiurbano de passageiros. E o capítulo 3º é disposições finais. Então, vamos iniciar no item 1, no objeto. Bom, o objeto dessa audiência é revisar a resolução atual, a 1928 de 2007, e visa regulamentar a oferta de tarifa promocional para o serviço de transporte rodoviário e ferroviário regular interestadual e internacional de passageiros, bem como o semiurbano de passageiros. E o objetivo é aprimorar essa atual resolução e adequá-la ao novo regime de delegação do serviço, que com a Lei 12.996 de 2014 alterou o anterior regime do serviço rodoviário, que era a permissão, e passou a ser a autorização. E como acho que a maioria sabe, após o período de transição, haverá uma liberdade tarifária. Bom, quanto ao âmbito de aplicação da nova proposta, vale lembrar que atualmente a resolução 928, que trata da tarifa promocional, ela apenas abrange o transporte rodoviário regular interestadual e o regular internacional de passageiros. Com a proposta, ela amplia, atingindo não somente esses dois setores, mas também ao serviço semiurbano e ao ferroviário regular interestadual de passageiros. Agora o capítulo 1º, que trata tanto do serviço rodoviário como do ferroviário regular de passageiros. O artigo 1º da minuta, ele manteve a obrigação, a disposição atualmente vigente na 1928, que no sentido de que as tarifas promocionais serão diferenciadas em função ou das características técnicas e também dos custos específicos provenientes do atendimento ao usuário. Atualmente, a 1928, ela permite a realização de tarifa promocional em horários específicos, em determinadas poltronas, mas condiciona que a tarifa promocional deve abranger todas as seções de uma linha. A proposta, ela mantém a possibilidade de tarifa promocional em horários específicos, também somente algumas poltronas, e inova, por isso o destaque amarelo,
permitindo a realização de tarifa promocional em apenas algumas seções determinadas da linha. Quanto à divulgação das informações, a nova proposta no artigo 1º, parágrafo 2º e 3º, ela mantém a obrigação da empresa divulgar algumas informações aos usuários. Então, a empresa tem que informar qual é a linha ou a seção em que vai ter tarifa promocional, seção aí que é a novidade, tem que informar os horários em que haverão tarifa promocional, o número de lugares ofertados, a vigência da promoção e as condições do uso do bilhete adquirido a preço promocional. Quanto a esse último item, também manteve a obrigação da empresa apresentar ou entregar ao usuário, no momento da compra do bilhete, essas condições do uso da tarifa com bilhete promocional. Quanto à remarcação do bilhete, a nova proposta no artigo 1º, parágrafo 4º, ela manteve também a possibilidade de remarcar o bilhete adquirido com tarifa promocional, estando sujeito o usuário às condições de comercialização para a nova data da utilização. A novidade aí na minuta proposta é que a gente deixou expresso que deve observar as normas previstas na Resolução 4282 de 2014. Essa resolução ela trata de normas do uso do bilhete de passagem e nela tem algumas regras específicas sobre remarcação que devem ser observadas. Quanto aos requisitos atuais para a realização da tarifa promocional, atualmente na 1928 ela permite a realização da promoção, no entanto, condiciona a comunicação dessa promoção à NTT. Tem que enviar algumas informações e aí o prazo vai depender conforme o percentual de promoção da tarifa promocional e conforme o período de vigência. Então, atualmente, você tem que comunicar à NTT. É possível, atualmente, prorrogar a vigência da tarifa promocional, também desde que comunique anteriormente ao término da promoção à NTT. Também é possível alterar ou cancelar a vigência da tarifa promocional, também sendo necessário, como regra, informar a NTT e aos usuários. Agora, a nova proposta. Na proposta, no artigo 1º, parágrafos 5º e 6º, permite no serviço rodoviário, tá? Deixar claro que aqui é o serviço rodoviário apenas. Condiciona a realização da tarifa promocional ao pleno funcionamento do sistema Monitrip, que é o sistema de monitoramento do transporte rodoviário interestadual e internacional coletivo de passageiros. Esse pleno funcionamento quer dizer o envio de 100% dos dados exigidos pela NTT. Havendo esse pleno funcionamento, não haverá necessidade de comunicar a NTT sobre a tarifa promocional, não há necessidade de informar nem sobre a sua prorrogação, alteração ou cancelamento. Não tem necessidade de envio de nenhuma informação adicional, desde que esteja funcionando com envio de 100% dos dados. Porém, caso a empresa não esteja ainda enviando 100% dos dados, é possível ela realizar a tarifa promocional desde que comunique a NTT com uma antecedência de 48 horas do início de vigência da promoção. No prazo de 48 horas contados do início da vigência da promoção. E aí é necessário enviar alguns dados. O primeiro deles é informar a NTT o período de vigência da promoção. Informar quais são as linhas ou seções abrangidas pela tarifa promocional, os horários, quais são os dias que vão vigir essa tarifa promocional e o percentual de desconto que foi concedido. Requisitos novos. Então, na nova proposta para o serviço rodoviário, estabeleceu uma diferença. Então, se ele envia 100% dos dados do Monitrip, ele não precisa comunicar a NTT e não precisa enviar nenhum dado. Já se ele não há ainda o envio de 100% dos dados, ele vai ter que comunicar 48 horas após o início da promoção, havendo necessidade de envio dos dados mencionados no slide anterior. Uma novidade na proposta é que a gente deixou claro que, no artigo 1º, parágrafo 7º, que as passagens, a tarifa promocional não se aplica sobre passagens com isenções e descontos legais.
E aí o exemplo é as gratuidades do Estatuto do Idoso, Estatuto da Juventude e o Passe Livre. Isso é para deixar claro algumas dúvidas que muitas empresas têm e os usuários se incide desconto sobre desconto. Então, deixar claro que isso não acontece. Agora, o artigo 2º da minuta proposta, ele se aplica exclusivamente ao serviço ferroviário regular e dispõe que a empresa deve observar as condições constantes do contrato de concessão ou de permissão para o estabelecimento da tarifa promocional. O exemplo aí é se o contrato, por exemplo, ele prevê uma tarifa mínima. Então, tem que observar essa disposição contratual. Agora, entrar no capítulo 2º, que é exclusivo do serviço semiurbano de passageiros. O serviço semiurbano, ele poderá efetuar a tarifa promocional, só que também a gente estabeleceu algumas condições. A primeira delas é observar as normas. E aí inclui a própria resolução da tarifa promocional e o contrato de permissão no que for cabível. O segundo é necessário no serviço semiurbano o pleno funcionamento do sistema Monitrip, que é o envio aí também de 100% dos dados. E aí lembrando que o sistema Monitrip as regras estão previstas na resolução 4499 de 2014. No serviço semiurbano, a promoção tem que estar prevista para toda a extensão e em todas as seções da linha. No entanto, pode abranger apenas alguns horários e dias da semana. E a gente prevê aí que haveria um interesse das empresas em realizar essa promoção, por exemplo, nos períodos dos horários entre picos, aqueles horários de vale, e em finais de semana que a demanda é menor, tentando atrair usuários aí uma demanda reprimida. A última condição é o período mínimo de vigência da promoção, que a gente estabeleceu um prazo mínimo de 30 dias. E esse prazo foi porque o serviço semiurbano é utilizado por usuários, normalmente que são trabalhadores, estudantes, que utilizam o serviço diariamente. Então, a gente prevê que teria que ser um prazo razoável para que houvesse uma previsibilidade, né? Que eles não fossem pegos de surpresa, pudessem planejar financeiramente e não haver promoções a todo momento. Então, por isso, esse prazo mínimo é de 30 dias. Procedimentos para a realização da tarifa no serviço semiurbano, as empresas deverão comunicar a NTT e divulgar aos usuários com uma antecedência de 10 dias da data do início de vigência da promoção. E aí tem que enviar os seguintes dados. Primeiro, o período de dias de vigência, que aí no caso é mínimo de 30 dias. Informar qual é a linha que está sendo abrangida pela tarifa promocional, os horários que terão a tarifa promocional, os dias e o percentual de desconto. Essa divulgação para o usuário ele tem que ser feito dentro do ônibus, em um local visível e por meio de um aviso que tem que ser escrito de uma forma destacada, inteligível, ou seja, de fácil compreensão para o usuário, e deve conter os seguintes dados: o período de vigência da promoção, que é mínimo de 30 dias, a linha, formar a linha, o horário, que vai ter essa tarifa promocional, os dias e o valor da passagem com a tarifa promocional. Quanto à prorrogação ou alteração da vigência no semiurbano, é possível prorrogar, no entanto, tem que comunicar a NTT com uma antecedência de 48 horas antes do término da promoção e comunicar também aos usuários por meio daquele aviso dentro do ônibus. A alteração também é possível, desde que observe o período mínimo de 30 dias e deve comunicar à NTT e aos usuários também por meio de aviso no ônibus. Também deixamos expresso no artigo 6º da proposta que a promoção não se aplica a passagens com isenções e descontos em lei, nem a Vale Transporte. Então, claro, além do Vale Transporte, aí tem o caso do Passe Livre e também das gratuidades do idoso.
Agora, o capítulo 3º e último, que trata das disposições finais. O artigo 7º, ele dispõe que, na hipótese de infração à ordem econômica, incluindo aí a prática de concorrência predatória, a NTT poderá vetar ou suspender a promoção, além de adotar outros procedimentos, como aplicação ou apuração de penalidades. O artigo 8º, exclusivo de serviço internacional, somente dispõe que devem ser observadas as disposições contidas nos atos internacionais. Aí inclui os acordos, tratados ou convenções internacionais sobre o assunto. E o artigo 9º, ele menciona que a oferta de tarifa promocional não ensejará a recomposição do equilíbrio econômico e financeiro nem do contrato de permissão, que aí é a situação ainda do serviço semiurbano ou do ferroviário, que tem contrato de permissão, e nem do contrato de concessão, que aí seria o caso do serviço ferroviário ligado à infraestrutura. Isso porque a tarifa promocional é uma liberalidade, então uma decisão do transportador e ele arca com esse ônus, caso deseja efetuar a tarifa promocional. É isso. Obrigada a todos. De acordo com os procedimentos desta audiência, faremos agora um pequeno intervalo de 5 minutos para recebimento das manifestações por escrita e inscrições para a manifestação oral. Retomando os trabalhos aqui da audiência pública, da sessão, nós vamos inverter. A gente faria agora o registro de contribuições escritas, mas como ainda tem pessoa fazendo a formalização da contribuição por um ato que deveria ter feito no formulário próprio, ele estava fazendo no formulário, então a gente pediu para ele que colocasse um formulário próprio e depois faremos o registro dessa contribuição que será entregue. Então nós vamos inverter e vamos chamar agora as pessoas que se inscreveram para a manifestação oral. Lembramos que cada orador terá o tempo de 5 minutos para fazer a sua exposição. E peço que isso seja respeitado para que a gente possa atender o máximo possível de participantes. E para que tenham a melhor qualidade na gravação do áudio, solicito que os inscritos façam a sua manifestação utilizando o microfone do púlpito, mencionando primeiramente o seu nome e o nome da instituição que representa. O primeiro inscrito foi o senhor Carlos Felipe de Castro, diretor administrativo da Aviação União Santa Cruz. Declinou. Então, chamamos agora o senhor José Felinto, presidente da CONUT. Para quem não sabe o que é CONUT, é Confederação Nacional dos Usuários de Transporte Coletivo. Senhor César Dias, presidente da comissão. Senhora Elisa Guerra, secretária. Senhor Rodrigo Silveira, da Procuradoria. E Fernanda Niemeyer. Acho que eu li certo, né? Senhoras e senhores, é um prazer estar aqui. A Confederação dos Usuários de Transporte Coletivo nasceu antes da agência. Mesmo quando eu era parlamentar no Congresso, já brigávamos para que existisse a agência, junto ao DNR, ao DR, para que o povo tivesse uma maior oportunidade de pagar um preço justo das passagens. Que as planilhas de custo e a metodologia de cálculo, ela fosse realmente apropriada pela taxa de ocupação necessária e verdadeira. Porque muitas daquela época não era. Os empresários faziam como queria, e a Secretaria Nacional chancelava, o DNR chancelava, e ficava dessa maneira. Por várias vezes discordei aqui da NTT. Mas quero dizer que hoje venho com satisfação. Desde que nasceu a NTT, o senhor Rezende, na época, que íamos brigando para que o empresário pudesse, de uma maneira saudável, concorrer. Que ainda não tem essa concorrência, porque ainda existe aí, do jeito que foi feita essa autorização, essa manobra, esse jabuti que colocaram lá no Congresso, esse jabuti que deu a autorização, ainda não é apropriado. Mas pelo menos está um avanço aqui, meu caro César Dias. É um avanço hoje. Quero parabenizar a NTT, os funcionários de carreira, os funcionários que têm dado
de tudo aqui, porque é uma agência que não tem recursos, que os recursos são escassos e que as pessoas têm que fazer ginástica para que possa atender usuários de transporte coletivo. Eu quero agradecer a agência e vir pessoalmente falar, para dizer que é uma das conquistas que nós temos lutado há muito tempo. Muito obrigado e acho que daqui para frente teremos um novo casamento com a NTT. Quem sabe que a NTT vai cada dia melhor andando nos trilhos, que é importante para a população e para os passageiros, que é quem paga toda a conta. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor José Felinto e chamamos agora o senhor André Moraes, advogado da empresa Hélios Coletivos e Cargas. Boa tarde a todos. Sou André Moraes, diretor da parte jurídica da empresa Hélios Coletivos e Cargas, lá do Rio Grande do Sul, sua matriz. A situação é... Vamos aguardar os colegas. Ok? A situação é bem singela na questão que foi apresentada aqui. Eu quero levantar só a questão da segurança jurídica quanto à forma de divulgação da tarifa promocional pela nova proposta. A gente viu que na parte do semi-urbano, a resolução é expressa em falar que a divulgação se dará dentro do veículo. Agora, no que tange ao transporte rodoviário interestadual regular, ela não é clara, fala que tem que divulgar. E isso dá um poder de discricionariedade a todos que fazem a fiscalização muito amplo. Como que nós deveremos divulgar a tarifa promocional? Senhor André, todas as contribuições, quando são feitas, elas são registradas e vão fazer parte do relatório final. Ainda que no momento, de repente, não sejam esclarecidas, o senhor terá o devido esclarecimento. Tá? De repente, não que seja agora na sessão pública, mas o senhor vai ter o esclarecimento quando for feito o relatório final da audiência pública. Ok? Tem problema? Não, ok, isso. Como a gente vive um avanço, né, dentro do sistema, e os usuários, os clientes do transporte estão ganhando essa segurança, os transportadores também precisam ter essa segurança. Por isso que eu questiono. Mas muito obrigado pela atenção. A forma como se dará o procedimento será esclarecida e, como todos os atos da administração, eles vão ter a devida publicidade para que não haja uma arbitrariedade, uma discricionariedade muito grande. Então, tudo vai ser devidamente definido pela NTT. Ok? Apenas 3 pessoas se inscreveram e 2 fizeram uso da palavra. Nesse momento eu abro a palavra para se mais alguém quiser fazer o uso da palavra, está aberto. Em relação às contribuições por escrito, até o momento nós recebemos pela internet 2 contribuições. Uma, nós vamos inclusive pedir esclarecimento para quem fez, porque não está muito inteligível. Então a gente vai ter que pedir até para saber o que a pessoa está pedindo, que ela não foi muito clara. E a outra contribuição não versa sobre o objeto da audiência pública. Agora, por escrito, presencial, nós recebemos a contribuição do senhor Carlos Felipe Visoto de Castro, da Aviação União Santa Cruz, e a preocupação dele em relação à concorrência predatória.
Então, ele pede que seja esclarecido de como vai funcionar o artigo 7º da proposta de minuta de resolução, referente aos prazos e processamentos, e a quem compete decisão em caso de concorrência predatória. Da mesma forma em que a gente falou da contribuição por oral, seu Carlos, sua contribuição será avaliada, será analisada e fará parte os esclarecimentos farão parte do relatório final da audiência pública. E o senhor já recebeu a sua cópia? Ainda não? Tá. Eu só espero porque o senhor vai receber uma cópia desse documento que o senhor protocolou. Bom, mais uma vez eu estou franqueando a palavra para se alguém desejar fazer o uso da palavra oral. Não havendo mais nenhuma manifestação, gostaria de informar que a ata, que conterá o evento realizado, o relatório específico desta audiência pública e a apresentação do tema estarão oportunamente disponibilizados na internet, no nosso endereço eletrônico www.antt.gov.br, audiência pública número 003/2017. Em nome da diretoria da Agência Nacional de Transporte Terrestre, agradeço a presença de todos e dou por encerrado o presente ato.